Olá pessoal do nono ano, bom dia, como é que vocês estão? Tudo bem? Hoje nós vamos estudar a respeito da genética e seus fundamentos, tá? É muito comum as pessoas olharem para outras e dizerem: nossa, como o seu olho é parecido com o da sua mãe, ou como o seu nariz é parecido com o do seu pai, ou até mesmo como o seu sorriso é parecido com o da sua avó. Mas porque nós somos tão parecidos com os nossos parentes e ao mesmo tempo somos tão diferentes? A genética ela é a área da ciência que estuda a hereditariedade. Que hereditariedade nada mais é do que a transmissão das características, né, de uma geração para outra. Como nós podemos perceber aqui, né, nós temos uma família que temos a primeira geração, a segunda geração e a terceira geração, né? Então, sabe-se que existem algumas características, né, como a cor do olho, o tipo de cabelo, que são herdáveis, né, que são transmitidas de uma geração para outra. Então, isso é o que conceitua a palavra hereditariedade, tá certo? Os primeiros estudos sobre a hereditariedade, ele foi proposto por Gregor Mendel, né? Lá no século XIX, por isso que eu coloquei aqui nessa lâmina, né? Mendel e as origens da genética, tá? Então, Mendel ele vivia no mosteiro na Suécia, né? E ele era responsável por cuidar do jardim, né? Desse mosteiro. Então, Mendel ele começou a realizar esses cruzamentos com um tipo de planta chamado de ervilha, né? Então, Mendel fez a seguinte pergunta: seria possível gerar novas espécies de ervilha por meio de cruzamentos controlados, né? Então, Mendel ele não escolheu as ervilhas por acaso, pois as ervilhas elas têm características que facilitavam justamente para que Mendel pudesse realizar esses cruzamentos, como por exemplo, por que ervilhas? Primeiro, elas são de fácil cultivo, tá? Elas têm um ciclo de vida curto, assim ele poderia observar várias gerações, tá? Elas têm um grande número de sementes que têm características fáceis de serem observadas, como a cor, né? O tipo de vagem, enfim. E elas se reproduzem por autofecundação, né? Cada flor ela tem o órgão reprodutor masculino e o órgão reprodutor feminino. Então, assim, a flor das ervilhas, elas, dessa espécie que ele utilizou, né, elas podem se autofecundar, tá certo? Então, tudo isso são características que facilitaram para que Mendel pudesse trabalhar, né, com seus cruzamentos controlados, tá? Então, está aqui agora as características avaliadas por Mendel em relação às ervilhas, né? Tipo, cor da semente, ela pode ser amarela ou verde, a flor, ela pode ser púrpura ou branca, tá? A vagem, ela pode ser, a cor da vagem pode ser verde ou amarela, a forma da vagem pode ser lisa ou rugosa, tá? Então eu quero que vocês também possam estar vendo essas características no livro de vocês, tá? Se não tiver muito bom a visualização, que é um pouco pequeno, mas vocês podem estar acompanhando essa aula no livro de vocês também, tá certo? Então tá aqui as características que foram avaliadas por Mendel, tá bom? Em relação às ervilhas. E agora nós vamos ver, né, aliás, o cruzamento que Mendel fazia, né, para poder ele chegar, né, nas suas conclusões, tá certo? Então, Mendel ele utilizou, estou colocando aqui como exemplo, a cor da semente, que pode ser amarela ou verde, tá certo? E assim, eu tenho que antes falar para vocês a respeito do que é genótipo e o que é fenótipo, porque, por exemplo, aqui desse lado aqui nós estamos vendo uma proporção genotípica, tá? E aqui, nesse outro lado, nós estamos vendo a proporção dos cruzamentos de forma fenotípica. Então, genótipo, pessoal, ele é o conjunto de genes de um indivíduo, que eles são representados por essas letrinhas, né? Então, para a cor amarela eu vou chamar de Vzão, né? Letrinhas maiúsculas. E para a cor verde eu vou chamar de
Vzinho, Vzinho, letrinhas minúsculas, tá bom? Então, o genótipo são o que? Os genes que o indivíduo possui, tá? Então, para ser amarelo, tem que ser o que? Vzão, Vzão, a princípio, tá bom? E para ser verde, tem que ser Vzinho, Vzinho. Então, Vzão, Vzão, o genótipo para cor amarela. Então, quando eu digo cor amarela, eu estou falando do fenótipo, que são as características, né, do indivíduo, que elas podem ser tanto observáveis, como podemos ver, que a semente é amarela, mas também existem características, que depois você vai ver na frente, que elas não, fenotipos que elas não são observáveis assim a princípio, tá bem? Então, vamos aqui fazer o cruzamento, tá? Então, eu vou cruzar as sementes amarelas, Vzão, Vzão, com sementes verdes, Vzinho, Vzinho. Vale ressaltar que Mendel, né, ele trabalhou com essas características individuais e assim ele gerava linhagens puras, tá bom? Então, linhagem pura de sementes amarelas para semente e sementes verdes na geração 1, ou na geração parental, tá bom? Então, nós temos aqui genótipos homozigóticos, Vzão, Vzão e Vzinho, Vzinho. Homozigóticos são os genes que têm, né, as letrinhas iguais, ó. Vzão, Vzão ou Vzinho, Vzinho, tá certo? E os heterozigóticos são aqueles que vai ter, né, essa configuração de letrinhas diferentes, que vai ser Vzão, Vzinho. Então vejamos. Na primeira geração, o Mendel fez o cruzamento e ele obteve 100% de sementes amarelas, tá certo? Olha. Depois, foi o que ele fez? Ele fez a autofecundação, né? Que é aquela capacidade que as plantas, no caso dessas ervilhas, têm, né? De se autofecundarem. Ele fez a autofecundação na geração de filhos, F1, tá bom? Só que agora que com genótipos heterozigóticos, que foi o Vzão, Vzão versus o Vzão, o Vzão, Vzinho versus o Vzão, Vzinho. E aí já obteve um outro tipo de resultado, né? Na geração F2. Ele obteve, né, 3 sementes amarelas para uma semente verde. Então aqui é a proporção genotípica, tá certo? Encontrada por Mendel. 3 sementes de cor amarela para uma semente de cor verde, tá certo? Trazendo para cá agora vamos ver em relação ao fenótipo, tá? Então Mendel cruzou linhagem pura de sementes amarelas com linhagens puras de sementes verdes e obteve 100% de sementes amarelas, todas amarelas na geração F1. Quando ele autofecundou, né, ó, certo? Ele obteve na geração F2 75% ou 3 sementes amarelas para 25% ou 1 de semente verde. O que é que podemos perceber aqui? Percebe-se também a questão da relação de dominância, né, na característica. Podemos dizer que a característica amarela, da semente amarela, ela é dominante sobre a característica, né, no caso, da semente verde, tá certo? Da cor verde. Por quê? Porque a semente amarela ela se apresentou tanto em homozigose, Vzão, Vzão, como em heterozigose, Vzão, Vzinho. Então, quando isso acontece, nós dizemos que a característica, no caso, cor da semente amarela, ela é dominante sobre a verde, porque ela só se manifesta, a cor verde só se manifestará, né, quando ela estiver em homozigose recessiva. Então tá aqui, ó, Vzinho, Vzinho. Percebe-se que tem o Vzão, que é amarelo, e o Vzinho, que é verde. Mas ela é amarela por quê? Porque o Vzão ele é dominante sobre o Vzinho, tá certo? Então Mendel também conseguiu perceber essa questão de relação de dominância e de recessividade, tá bom? Então, continuando, né, a nossa aula, nós vamos ver agora, depois que ele fez esses estudos, todos esses cruzamentos, né, que não foram poucos, Mendel conseguiu chegar, né, a uma conclusão que foi dada essa conclusão com o nome de primeira lei de Mendel, em que diz que as características dos indivíduos elas são determinadas por um par de fatores hereditários que hoje, né, nós conhecemos como genes.
Então nós ainda estamos lá no século XIX, que Mendel chamava esses genes que não se conhecia nada ainda sobre genes, sobre cromossomo, sobre DNA, tá? Então Mendel chamava os genes que nós conhecemos hoje de fatores hereditários que se separavam, né? Vocês percebem que eles vão se separar para poder formar os gametas. Então isso é o que preceitua, né, a primeira lei de Mendel, tá certo? A primeira lei de Mendel ela é aplicável também a outras situações, inclusive também nos seres humanos. Eu trouxe como exemplo a questão do albinismo nos seres humanos, em que esse albinismo é caracterizado pela ausência total ou parcial de melanina, que melanina ela é uma proteína que é responsável pela cor da pele, pela cor dos cabelos e pela cor dos olhos, tá certo? Então, a pessoa que tem essa característica, o albinismo, né? Ela mais ou menos dessa forma, tá? Pele muito clara, né? O cabelo branco, os olhos azuis, tá certo? Que com certeza alguns de vocês já devem ter visto, né? Alguém com essa característica, tá bom? De albinismo, tá? Então, vamos ver aqui que o albinismo ele é uma característica recessiva, porque ela só vai se manifestar em doses simples, azinho, azinho. E quem for dominante, né? No caso, quem não é recessivo, ele vai ter o quê? Vai ter como genótipo ou azão, azão, ou azão, azinho, tá? Vamos aqui ver o cruzamento, tá certo? De um indivíduo normal, um homem azão, azinho, né? E uma mulher, indivíduo normal também, azão, azinho. Vejam, eles têm, né, no caso, o alelo para o albinismo, mas como ele é recessivo, né, ele não se manifesta porque nós temos aqui o caráter dominante, tá certo? Olha, então ele não se manifesta nessas pessoas. Essas pessoas aqui, os pais, eles são normais para o albinismo, mas eles são portadores. Eles podem transmitir para seus filhos, tá bem? Então, quando nós formos fazer o cruzamento, nós vamos ver qual é a proporção que vai acarretar essa questão. Vamos ver, ó. Eu peguei aqui o indivíduo normal, o azão, e o azinho, o azulzinho aqui, ó. E peguei aqui o rosa, né, a mulher azão, azinho. Separei, tá bom, nesse quadrozinho aqui. E vamos lá fazer o cruzamento. Quando nós voltarmos, eu vou fazer esse cruzamento para vocês verem na lousa, bem direitinho, tá bom? Então, vamos lá. Então, azão, 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 azão. Azão, azinho, azão, azinho. E depois vem o azinho com o azão, que eu vou colocar azão, azinho. E por fim o azinho, azinho, que deu isso aqui, azinho, azinho. Então percebe-se que nós tivemos 3 indivíduos normais, né, para um indivíduo albino. Aqui recai na primeira lei de Mendel, né, que é aquela proporção, né, de 3 para 1. Então tá aqui, ó. Certo? Então esse é o possível cruzamento, né? Então, pessoas normais para o albinismo, elas podem sim ter, né, uma criança, um filho com albino, né? No caso, por quê? Porque elas podem ser normais, mas elas podem ser portadoras da doença. A primeira lei de Mendel também é aplicada na pelagem de cães, né? Percebe que é sempre a mesma coisa, olha. A pelagem preta ela é bezão, bezinho. Não sei se está muito bom aí no vídeo, tá? Mas qualquer coisa tem no livro de vocês também. E a pelagem preta, ó, bezão, bezinho. Então eu fiz uma autofecundação, né? Aí vou obter aqui o cruzamento. Bezão, 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 bezinho, bezinho, bezão, que eu coloquei bezão, bezinho. E bezinho, 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 bezinho. Então, quem for bezão, bezão ou bezão, bezinho, tem a pelagem preta. Então ela é dominante sobre a pelagem branca, que tem aqui, ó, só se manifesta em homozigose recessiva, tá bem? Bezinho, bezinho. Então aqui é um exemplo que acontece na pelagem, na cor, né? Na pelagem dos cães, tá bem? E agora nós vamos falar um pouquinho sobre heredogramas, certo? Então os heredogramas ele vai ajudar justamente na questão de podermos entender a questão da hereditariedade, bem como também compreender a questão dos genótipos e dos fenótipos, que eu já falei para vocês. Então, o heredograma é utilizado através de símbolos, simbologia. Então vamos ver, vocês têm que ter o conhecimento, né, sobre esses heredogramas. Primeiro, é bem fácil. Nós temos aqui o quadradinho para representar os indivíduos do sexo masculino,
e a bolinha para indicar o indivíduo do sexo feminino. Quando ele não é pintado, eu digo que eles são normais para a característica, no caso para a doença, em estudo. A criança é um triângulozinho. Eu vou colocar aqui os mais importantes, tá bom? Para você que está lá no livro de vocês. Nós temos o indivíduo do sexo desconhecido. E aqui nós temos de novo o quadradinho e a bolinha só que pintada. Então, quando é pintado, eu digo que são indivíduos com anomalia ou com a característica. Tá? Para diferenciar do outro indivíduo que é normal. Porque aqui continua sendo homem com a característica e mulher com a característica. Homem sem a característica e mulher sem a característica, tá certo? Cruzamentos com descendentes, eu tenho aqui o pai e a mãe, que teve um filho, né, ó, do sexo masculino. Temos aqui os irmãos, né, ó, um homem e uma mulher, né, no caso. Dando continuidade, vamos ver aqui a análise de um heredograma. Coloquei aqui o heredograma e os possíveis genótipos, tá? Então, esse homem aqui, ele tem o genótipo azão-azinho e a mulher também é azão-azinho. Por quê? Porque ela tem um filho, tá tendo aqui uma filha, aliás, que ela é recessiva. Então, para ela poder ser recessiva, ela tem que ser heterozigótica, os pais, tá bom? Azão-azinho e azão-azinho. Temos aqui uma outra filha que eu coloquei um azão e um tracinho, porque eu não sei, né, o possível genótipo dela completo. Só sei que ela não é recessiva, né, então ela começa com A, um azão, aliás. E eu não sei se é azinho, por quê? Porque ela pode ser azão-azão ou azão-azinho. Que ela pode ser normal portadora ou somente normal sem ser portadora. Por que que esse homem aqui eu sei que ele é azão-azinho? Porque ele casou-se com uma mulher também azão-azinho. Por que que eu sei? Porque eles estão tendo uma criança do sexo masculino que no caso aqui é albino, né? Que é albino, é azinho-azinho. Então, eles também têm que ser normal, heterozigoto, tá certo? Colocando aqui outra análise, só com os nomes agora, só para nós sabermos, lá no livro vocês têm uma questão sobre isso, tá? Então, nós temos aqui João, né, o quadradinho é do sexo masculino, Cristina com a anomalia, né, no caso, ó, Cristina, um casal que teve 4 filhos, 1, 2, 3, 4. Eles tiveram Hélio, Carlos, Maria e Lúcia. Lúcia casou com Paulo, tá certo? Que teve Alice, tá bem, ó? Hélio casou com Teresa e tiveram 2 filhos, o Fábio e José. José que casou com Luana, que teve o filho Haroldo, tá certo? Então aqui é um heredogramazinho de uma família, tá certo? Agora vamos para o século XX, né? A história continua. Lembra que eu falei para vocês que Mendel viveu no século XIX, né? E ele já se interessava por essa questão da hereditariedade, embora não tivesse tanto estudo, né, voltado para a área da genética. Então, no século XX foi o século de maior produção científica e tecnológica, a redescoberta dos trabalhos de Mendel, né, os avanços dos estudos das células através de microscópio, né, da microscopia e tal, né, e podemos também descobrir a questão dos genes e dos cromossomos. Mas afinal, o que são genes e o que são cromossomos? Nós temos aqui uma célula, tá, em que ela vai apresentar o cromossomo, né, aqui dentro do núcleo. Aqui eu trouxe para cá o cromossomo, que nós vamos ter, o cromossomo ele é formado pelos DNA, tá vendo aqui, ó, o DNA, né? Quem descobriu esse formato do DNA foi o Watson Crick, né, que ele disse que eles têm um formato, né, de uma escada, aqui tem uns degraus, que são formados pelas bases nitrogenadas, tá bom? Adenina, timina, guanina e citosina para o DNA, tá certo? Que forma aqui essas escadazinhas. E nós temos aqui o gene. O gene é uma parte do DNA, tá certo? Então, é como se tudo fosse a mesma coisa, né? Mas cada um com, ó, gene é a parte do DNA, que o DNA compõe o cromossomo, que estão dentro das nossas células, tá certo? Dando continuidade, nós vamos ver aqui o cariótipo humano, né? Estamos no século XX, por se ver na questão do como é o cariótipo de uma célula humana. Nós estamos aqui falando de uma célula somática, que são aquelas células que fazem parte do desenvolvimento do corpo, tá bom? A maioria de nossas células, elas são somáticas, né? Elas se dividem em células somáticas e células germinativas, que são as células reprodutoras, que no homem é o espermatozoide, o gameta sexual masculino, e na mulher é o gameta sexual
feminino, que é o óvulo, tá bom? Tirando essas duas, o resto todos são somáticas, tá certo? Com 46 cromossomos cada uma. E as células germinativas, elas apresentam apenas 23 cromossomos, que para quando for na hora da fusão dos gametas e acontecer a fecundação, voltar novamente a ficar 46 cromossomos, que é o tanto de cromossomos que das células somáticas de um indivíduo, tá certo? Então vejamos, nós temos aqui aos pares, são 46 cromossomos, mas está aos pares, olha, em ordem decrescente de tamanho, certo? Ó, do maior para o menor, geralmente os sexuais ficam aqui separados. Então nós temos do 1 ao 22 pares de cromossomos autossômicos ou então somáticos, tá bom? Que é aqueles que vão compor o organismo. E nós temos aqui o par de cromossomos sexuais, tá bom? Nós temos aqui do 1 ao 22, os autossômicos, que vai existir algumas características, né, que vai afetar um desses cromossomos e gerar alguma anomalia, assim como também teremos mutações, né, cromossômicas que vai acarretar em problemas quando se fala dos cromossomos sexuais. Vamos ver daqui a pouco, tá? Então tá aqui o cariótipo humano, tá certo? Transmissão, como essas características, né? Transmissão das informações hereditárias. Como é que essas informações elas são transmitidas? Né? Através, né, da reprodução e por um processo de divisão chamado de meiose. Né? Na meiose, nossas células com 46 cromossomos, lá, ó, aquela célula somática, ela vai no final, né, gerar 4 novas células, cada uma com 23 cromossomos, certo? Que são os nossos gametas, tá bom? Para poder formar o novo ser. Então a meiose ela é o tipo de divisão, né, que vai fazer com que haja a transmissão dessas características, tá? Então aqui no livro de vocês, olha, eu coloquei aqui uma mulher, uma mãe, né? Casa com o pai, a mulher ela tem cromossomo XX, tá bom? Ela vai, lá no processo de divisão, né, de meiose, ela vai mandar um cromossomo Y, né, um cromossomo X, ela só vai mandar cromossomo X porque ela só tem X, né? E o pai, né, o sexo masculino, ele pode mandar o cromossomo X ou o cromossomo Y, tá bom? Então, se por acaso, né, o pai manda o cromossomo X da mulher com X do homem, eu vou ter o quê? Uma menina XX. Mas se por um acaso, né, ao invés de o cromossomo X for o cromossomo Y, né, quando juntar com o cromossomo X da mãe, nós vamos ter um menino, né, XY, tá certo? Porque na espécie humana, quem define o sexo, né, é o macho, tá certo? No caso, tá? E agora vamos para as mutações, né? Essas mutações elas são alterações que podem ocorrer, né, gênicas e também nos cromossomos. Quando as mutações gênicas acontecem, elas vão afetar os genes, né, provocando alterações na sequência de bases nitrogenadas, né, adenina, timina, guanina, citosina, enfim. E eu trouxe como exemplo, né, pessoas que têm a doença chamada de anemia falciforme. Quem tem essa doença vai apresentar defeito nas hemácias, tá? Olha aqui, ó, uma hemácia normal, tá? Pessoa com hemácia normal e uma pessoa hemácia em forma de foice. Então, quem tem aquele problema de anemia falciforme vai apresentar as hemácias mais ou menos nesse formato. E isso complica por quê? Porque as hemácias, elas são responsáveis, né, por levar o oxigênio para todo o corpo, né? E quando a pessoa tem essa doença de anemia falciforme, ela vai ter justamente problemas, né? Justamente nessa questão de levar esse oxigênio para o corpo, tá certo? Então aqui é um tipo de anemia, é um tipo de mutação gênica, tá? Agora vamos para as mutações cromossômicas. As mutações cromossômicas são alterações na estrutura ou no número de cromossomos em suas células. Exemplo, essa alteração no número pode ser tanto nos cromossomos autossômicos, do 1 ao 22, como também nos cromossomos sexuais, tá bom? XX ou XY. Exemplo, eu vou colocar aqui dois, um nos cromossomos sexuais e um nos cromossomos autossômicos. Primeiro, a síndrome de Turner, né, e a síndrome de Down. A síndrome de Turner ocorre por uma
dos cromossomos sexuais, tá? E a síndrome de Down é nos cromossomos autossômicos. Então tá aqui o cariótipo, né, de uma pessoa que tem síndrome de Turner. Veja que todos os cromossomos autossômicos estão aos pares, todos bem direitinho, tá certo? Do 1 ao 22, mas quando chegar aqui no cromossomo sexual, percebe-se que ele tem X0, ou seja, falta um gene aqui, né? Ó. Então, quando tem essa falta, né, nós chamamos de X0, nesse cromossomo sexual vai originar essa síndrome chamada de síndrome de Turner, né? Em que a pessoa ela pode ter uma baixa estatura, tórax largo, tá? Unhas pequenas, ovários subdesenvolvidos, tá certo? Sem menstruação, vai apresentar muitas dobras na pele, pouco desenvolvimento dos seios, tá? Constrição da aorta, né? Problemas cardíacos, enfim. E a síndrome de Down, tá aqui o cariótipo, né? De alguém que tem síndrome de Down, como eu falei. Ó, o cromossomo, aquele sexo masculino, ó, X e Y, tá aqui o cariótipo, o cromossomo sexual bem direitinho, mas aí nós vamos perceber que no cromossomo 21, percebe-se uma trissomia no cromossomo 21, que o normal é para ter o quê? 2, né? Estarem aos pares. Porém, no cromossomo 21 percebemos uma trissomia, o que vai causar a síndrome de Down, tá certo? Então, a síndrome de Down, pessoal, geralmente as pessoas que têm, né, ela vai ter um crânio achatado, uma face arredondada, né? E os problemas que ela possa obter, né, ela não acarreta, tá, pessoal, de elas não poderem estudar, de elas não poderem ser um profissional, tá? Então, assim, temos que ter cuidado com isso, né? Eles podem viver uma vida normal, tá? Podem estudar, podem, né, ter uma vida profissional, enfim, tá bom? Então, é isso, pessoal, a nossa aula de hoje, tá? Sobre genética, e até a próxima aula. Fiquem com Deus.